Bom dia, equipe da Globo News. Presidente. Tudo bem? Aprovação da reforma da Previdência do Brasil. Quando? Eu queria falar um pouco com o senhor, contar aqui para o nosso assinante a história do senador Davi Alcolumbre. Queria que o senhor começasse contando a origem da família do senhor, descendência marroquina. Isso. Conta um pouco a história do senhor pra gente. Na verdade, nós somos uma família de descendentes de judeus que vieram de Marrocos há mais de 100 anos atrás para o Brasil. Entraram pelo Amazonas, depois Pará e depois Amapá. E eu sou a terceira geração dessa família. A família do Amapá, a nossa família é uma das famílias mais tradicionais do Amapá, do ramo do comércio, uma família de empresários, graças a Deus bem-sucedidos no Amapá, nessa questão empresarial. E como todo judeu, eu venho também de uma família, e meus pais, minha mãe, meu pai é mecânico, minha mãe comerciante, e eu aprendi e construí a minha vida num balcão de autopeças, numa loja de autopeças. E aí acabou que eu entrei na política em 2000. Eles fizeram campanha? Muita. Lá no balcão? No balcão. O balcão da... Ia arrumar o carro, já pediu um voto? Eu que arrumava os carros. Eu sou instalador de som. E pediu voto também? Eu sou instalação de carro. É mesmo? Eu instalava descarga, eu instalava reboque. A família toda, todos nós, desde muito novos, trabalhamos muito no balcão. Até hoje, se precisar, eu sei fazer. Eu tô destreinado. Vamos voltar depois do senador para fazer. Tá destreinado? Estou destreinado. Mas eu conheço tudo de carro, de mecânica, de veículos. E assim, era no balcão de peça, vendendo um som, instalando um acessório e pedindo voto. Mas levava mais, vendia mais o som ou conseguia mais o voto? Eu tinha que dar muito desconto. Não, vamos te ajudar, mas eu quero um desconto no meu som. Ali era o palanque. E eu fui o vereador mais votado da história de Macapá. Ah, é? Com 23 anos. 23 anos. E como o senhor se vê hoje, quando o senhor acorda depois das suas agendas, hoje, aqui na residência oficial do Senado, para explicar para quem está assistindo a gente em casa, a gente na residência oficial do Senado, que já foi ocupada por Renan Calheiros, que é do grupo do senador Sarney, ex-senador Sarney, presidente da República, e presidente do Senado também, José Sarney. O que passa na cabeça do senhor, se o senhor tivesse que descrever? Uma vontade de trabalhar muito. Eu sou muito jovem, como você falou, mas eu fui vereador, deputado por 12 anos, estou no meio do mandato de senador. Então, assim, a vontade de trabalhar e a força de estar presidente do Senado, nesse momento decisivo do Brasil, que foi o que me levou à eleição de presidente do Senado. Eu acreditei, eu disputei o governo do Amapá, agora em 2018. Então eu queria muito ser governador do meu estado. O que o senhor acha que aconteceu ali que o senhor não levou? Foi o fenômeno do Brasil. O fenômeno do Brasil, a candidatura do presidente Bolsonaro, ela movimentou todas as candidaturas no Brasil. A gente fez uma campanha muito propositiva no Amapá, tentando apresentar uma alternativa para o Amapá também, mas no final faltou 5% dos votos para ir para o segundo turno. Eu tenho certeza que se eu tivesse ido para o segundo turno eu venceria as eleições, mas a gente pensa uma coisa e Deus pensa outra, para a gente faz outra. O senhor, depois que virou presidente do Senado, conversou com o presidente Sarney? Encontrei com ele agora no almoço com o presidente do Paraguai. Não, só os dois, tete a tete, por exemplo, recebeu aqui? Não. Não tem isso? Não. Eu disputei a eleição teoricamente com ele no Amapá, então, de certo modo, nós nos afastamos na política. E com o ex-inquilino, Renan Calheiros? Conversei com o senador Renan. Aqui? Não. Conversei lá no Senado. Por que tu não quer receber aqui? Não vai receber. Eu recebo todo mundo aqui. Essa casa, eu estou de passagem também. E Davi e Golias estão de bem agora? Não, a nossa relação sempre foi... De bem agora? Não, a nossa relação sempre foi boa com o senador Renan. Eu fui senador com o senador Renan presidente,
fui senador com o senador Eunício presidente, e eu acho que agora o senador Renan é senador com o Davi presidente. A vida é assim. Eu dei uma olhada nas redes sociais do senhor, de algum... Não existe mais, eu não sei o que você fez no verão passado, o senhor sabe, né? Hoje em dia nas redes sociais, né? Claro. Tá ali, tá tudo ali. O senhor tem postagens muito parecidas com memes e campanhas que eu vejo até na agenda progressista, que são a chamada pauta de costume. Por exemplo, sobre o não é não ao assédio, contra o racismo, contra a homofobia. Eu sou judeu, então eu tenho que defender essas pautas. Não é possível as pessoas discriminarem mais as outras pessoas. Se o direito de todo mundo começa quando termina do outro, vamos respeitar o direito das pessoas. Eu estou perguntando isso para a gente continuar nesse assunto sobre a campanha presidencial um pouco, senador. Quando o presidente Bolsonaro na verdade veio à tona aquela declaração de que ele deu uma fraquejada quando ele teve uma filha mulher. O senhor via essas declarações como? Porque dizem que o senhor não é uma direita clássica, como o próprio senador me disse, amigo do senhor. Queria que o senhor falasse sobre isso. Na verdade, eu me considero um político de centro. Eu fui eleito vereador no PDT em 2000 e fui eleito deputado no PDT em 2002. Quando se passou 1 ano e meio de deputado, eu acompanhava o mandato do presidente Lula. Uma popularidade muito grande, mas eu não me via ali no PDT apoiando o presidente Lula. Nada contra o presidente Lula. Nunca pediu voto para ele? Não, nunca pedi voto para o Lula. Eu votei no Serra, eu votei no Alckmin. Nessa eleição do primeiro turno. E no segundo eu votei no Bolsonaro. Votou no Bolsonaro? Votei. Mesmo com eu queria que o senhor respondesse exatamente sobre essas declarações polêmicas. Como o senhor via? Eu acho que cada um tem o direito de se manifestar. Lógico, é evidente que como candidato a presidente, e eu agora como presidente, tenho que medir, porque aí não é mais o Davi falando. Naturalmente é o presidente de um poder. Então, assim, são declarações que têm gerado alguma polêmica na sociedade, porque assim, eu tenho uma irmã que é adotiva. Então, assim, eu acho que cada um, na sua vida pessoal, faz as opções. Então, olha, ela é adotiva, mas é minha irmã, eu sou apaixonado como se não fosse. Então, acho que a gente tem que viver numa sociedade que o preconceito, o ódio, a perseguição, não faz bem. Então, é melhor o diálogo, melhor o amor, a fraternidade, porque eu não posso me meter, eu, Davi, cidadão, sem ser o presidente, na vida das pessoas. Então isso vale para o aborto também? Eu acho o seguinte, eu acho que isso é uma decisão da mulher, lógico e evidente que tem uma discussão jurídica, mas essa discussão jurídica não pode transcender as questões que a mulher passa, por exemplo, em um momento de uma agressão ou de um abuso. A mulher que foi vítima dessa violência. Isso, a mulher foi vítima dessa violência. Eu entendo o seguinte, existem coisas que o parlamento não necessariamente precisa determinar em uma legislação. São coisas da vida, de caráter pessoal. Mas como faz? Porque hoje não está previsto. Como a gente vai poder ter uma sociedade que as pautas da vida pessoal da pessoa, de uma decisão pessoal dela, vai caber a um parlamento decidir? Eu sou muito liberal nesse ponto. Eu acho que as pessoas têm que compreender que elas têm o direito de exercer o poder sobre a vida delas. Porque aí, a discussão é porque aí não teria uma segurança, não tem, na verdade, uma segurança jurídica. Em relação... Mas é isso, a gente vai se meter nisso também? Mas e o Supremo, por exemplo, essa discussão de que alguns parlamentares dizem que há um ativismo judicial exatamente porque o Congresso deixa de legislar. Mas o Judiciário está fazendo o seu papel também. Quando alguém aciona o Judiciário, o Judiciário tem que responder. E agora deixa eu mostrar para você do meu. O meu é esse daqui, ó. E agora como eu posso te esquecer? A disputa no carro fica assim. Acaba empate, porque não conseguiu prevalecer nem o meu gosto, nem o dele. Aí nós resolvemos fazer as viagens, cada um no seu carro, porque era incompatível os dois estilos musicais. Diz que o senhor dança brega. Não, eu sou professor de brega. O que é isso, gente? Eu faço apresentação. Conta pro assinante. Não, fala a verdade. O nosso ritmo. Mas diz que o senhor é um exímio dançarino. Eu falo pra ele que eu não danço brega, eu faço apresentação.
Vamos dar uma volta para lá? Vamos. Eu quero falar do ministro Onyx Lorenzoni. Quanto da vitória do senhor se atribui a Onyx Lorenzoni? Olha, o Onyx, eu falei para todo mundo isso já várias vezes, é meu amigo. E como meu amigo, eu procurei o Onyx. Onyx, eu pretendo ser candidato a presidente do Senado. Eu acho que o Brasil está vivendo um momento diferente. O presidente Bolsonaro está aí, você é ministro da Casa Civil. Eu quero te comunicar que eu serei candidato. Se você puder me ajudar, eu estou te pedindo a tua ajuda. Então o Onyx naturalmente falou com muitos senadores. O senhor não foi o candidato dele, como Eu fui candidato do Senado. O Palácio diz? Não, o Palácio não diz isso. Fontes do Palácio dizem sim, senhor. Não, o que é que aconteceu? Eu fui candidato, a decisão de ser candidato foi minha. A candidatura, Davi, é uma invenção de quem? Da minha cabeça. Mas então ele pegou carona já numa candidatura que estava construída nessa descrição do senhor. Não é pegar carona. Eu fui comunicar a ele e perguntar se o governo ia ter um candidato. O governo não vai ter um candidato. Eu digo, se o governo não vai ter um candidato, eu posso ter a simpatia do governo. Não do Bolsonaro, do Onyx, que tem uma relação também de 20 anos de Brasília, que conhece todo O senhor mundo. não queria ficar carimbado como o candidato do governo Bolsonaro, do Não presidente é nem Bolsonaro? isso. Eu acho que o candidato do governo seria uma candidatura forte também. Mas nenhum candidato conseguiu ser do governo porque o governo não quis ter candidato. Pronto. Quão alinhado ao presidente Bolsonaro o senhor é? Quão alinhado ao presidente Bolsonaro o senhor é? Eu sou alinhado ao Senado. Eu falei várias vezes, falei para o presidente quando eu fui visitar ele, eu disse, presidente, eu estarei presidente do Senado 2 anos. Não esqueça que o Senado é um poder da República, o senhor é outro poder, a gente precisa de respeito para os senadores, para a Casa da Federação. Eu quero ajudar o Brasil, eu não quero ajudar o governo. O Senado não deve ser uma correia de transmissão do governo federal, e não vai ser. Mas o Senado não vai se furtar em debater. Então, enquanto eu estiver presidente, ouvindo os senadores, a minha postura será de independência e harmonia em relação às decisões do Executivo. O senhor joga a bola com muito senador, muito deputado, tem muito amigo. Eu quero saber, os meninos me falaram que tem uma quadra aqui. Se o senhor joga a bola, faz alguma coisa nessa quadra aqui que tá novinha. Não fiz. O que é isso aqui? Não fiz. Eu não jogo bola, eu faço apresentação, então é diferente. Eu não posso marcar qualquer partida aqui, porque aí eu sou de seleção. Mas o senhor me disseram que o senhor foi zagueiro, é? Sou zagueiro, só que eu sou zagueiro seguinte. Eu sou zagueiro 25 minutos da partida. Mas o que é isso? Por quê? Porque quando tá todo mundo cansado, eles olham para mim assim, não, o Davi deve estar morto, por conta do meu corpo avantajado. Quando tá todo mundo cansado, achando que um gordinho não vai conseguir correr da zaga pro ataque, eu dou aquelas disparadas e faço gol. Foi o que o senhor fez agora na presidência do Senado? Foi isso. Foi isso? Para ver como é a estratégia. Então, Sabe como era o nome da operação? Como? Operação Reumatismo. Por quê? Porque eu ficava só nas articulações, ninguém sabia onde eu estava pedindo voz. Não. Já era. Senador, para finalizar um pouco, pautas que a gente sempre quer abordar. A gente já conversou até aqui na Central, na Globo News, sobre a transferência da embaixada, né? O senhor é judeu, o senhor já falou sobre esse assunto algumas vezes. Quero saber se o senhor acha que isso pode atrapalhar a não transferência, algum tipo de não aprovação da reforma da Previdência, porque eu tenho ouvido muito a bancada evangélica no Congresso, porque assim como o senhor, eu também converso muito com os parlamentares, e alguns têm reclamado de que o presidente ainda não deu sequência a uma pauta da campanha. Queria que o senhor falasse sobre isso desse ponto de vista. Vem cá um pouquinho, André. Deixa eu te falar, eu já falei para você, eu acho que isso não é um papel do presidente do Senado decidir sobre a transferência da embaixada. Não, decidir não, a opinião. Decidir, porque é o governo que decide isso. Então quem tem que decidir isso é o governo, o presidente Bolsonaro tem que decidir sobre a transferência da embaixada de Israel para Jerusalém. Será que se o presidente decidir mudar ou não uma embaixada, vai mudar os destinos do Brasil? A reforma da Previdência não é uma reforma do Bolsonaro. Se as pessoas não entenderem isso, que a reforma da Previdência é para hoje, mas é muito mais para amanhã,
os próprios que muitas das vezes estão criticando e falando da reforma, amanhã não vão ter como se aposentar, porque não vai ter recurso. Não pode o Estado brasileiro ter 4% do orçamento do Brasil para investir no Brasil. Não cabe mais isso. Presidente, vamos continuar falando de Previdência lá dentro? Vamos. O senhor, sobre prazos, o senhor já disse que... Eu disse que a gente queria muito que entrássemos no recesso de julho com a reforma aprovada. No Senado? No Senado. O problema é que atrasou um mês a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Então eu acho que acaba prejudicando esse cronograma. Mas o certo é que essa comissão de acompanhamento do Senado vai poder ajudar muito nessa transição enquanto a matéria estiver na Câmara. Temos hoje um problema. A relação política tem que ser feito um ajuste fino entre o governo e o parlamento. Está faltando articulação política. Um ajuste fino nessa conversa política com os parlamentares. O governo, todo mundo quer ajudar. Mas o que é ajuste fino? Explica, porque as pessoas... Todo mundo sabe cargo, da importância. É emenda, todo mundo carinho. sabe da importância. Atenção, se você der atenção para os parlamentares, e dar atenção para os parlamentares, muitas das vezes é prestigiar os parlamentares no seu estado, Andréia. Não tem cabimento um parlamentar que é eleito no estado, que precisa de concluir uma estrada, ele tem que pedir para quem? A estrada não é na casa dele. Mas quem tem que fazer essa articulação política pelo governo? Agora os líderes. Não, pelo governo. Agora os líderes. Dentro do Palácio. O governo agora tem. Não, dentro do Palácio, o ministro Onix. Ele é o responsável. O responsável pela articulação política, está fazendo todo dia, mas precisa externar esse sentimento e contagiar positivamente o governo. Não dá para o Onix fazer só, carregar o piano sozinho, como a gente fala, se os outros ministros não estiverem contagiados com essa relação política. Mas os porque ela existe a vida toda. Os parlamentares me dizem que, além disso que o senhor está falando, também precisa ali mexer nos cargos de segundo, terceiro escalão para ajudar na reforma. Tem que atender os parlamentares. Como que pode os parlamentares serem da base de apoio do governo ou do Brasil, porque a reforma é do Brasil, se eles não tiverem prestigiado, as pessoas querem se ver parte, Andréia. Por que não fazer? Todo mundo tem quadro técnico. O governo falou do banco de talentos. Todo mundo tem um talento. Se a pessoa tiver problema... Se não tiver muitos talentos nos partidos... O problema é o seguinte, alguém vai ter que mediar. Aí vai ter que mediar a política. A política vai ter que mediar. Mas quem? Não, na figura de quem? A Casa Civil vai ter que mediar. A Segovia vai ter que mediar. Os ministros vão ter que mediar. Alguém vai ter que ser o interlocutor desse processo. Porque a democracia é assim. Nós temos uma Câmara, nós temos o Senado, nós temos o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Os poderes estão aí constituídos. Agora o Estado, a política, tem que estar no meio das conversas sempre, porque se não tiver política, todo mundo foi eleito com a política. Presidente, mas uma expectativa realista. Aprovação da reforma da Previdência do Brasil. Quando? É aquilo que eu falei para você. Eu achava que poderíamos, 15 de julho, estar com ela votada e aprovada. Está faltando esse ajuste da política. Mas há o sentimento dos deputados e dos senadores de ajudarem o Brasil. Volto a repetir, não é ajudar o governo, é ajudar o Brasil. Falta política e esse prazo que nós perdemos aí de 15, 20, 30 dias acabou dificultando a possibilidade de apoiarmos nesse primeiro semestre. Mas eu acho que vai ficar muito redonda para quando o Congresso voltar logo no começo do recesso. Começo de agosto. Acho que começo de agosto. Aí... Que a gente perdeu esses 30 dias, vamos ter que ganhar nos 15 dias de agosto. O antecessor do senhor na presidência do Senado chegou, em um certo momento ali, a encampar a ideia de discutir o abuso de autoridade. Na gestão do senhor, a gente vai ver esse debate do abuso de autoridade? Tem que discutir. Porque o nome está falando já abuso. É abuso de todo mundo. É abuso de um policial, é abuso de um médico, é abuso de um delegado. Tem que discutir todo mundo, de um político. A gente tem que discutir. O que mais incomoda o senhor nessa pauta? Não incomoda nada. Não, assim, tem que discutir por quê? Tem que discutir porque a palavra abuso a gente não pode aceitar. Mas o que o senhor acha que tem abuso? Abuso de tudo. Tudo que tiver abuso tem que ter uma punição. Eu conversei com o senador Everton, ele tinha sido relator na Câmara e estava me falando, Davi, isso aqui nós temos que enfrentar. Eu vou conversar com vários senadores, como conversei essa semana no plenário, em relação a esse tema, e há o sentimento de discutir isso. Vamos discutir. O Brasil não tem que ser passado a limpo? Tem que ser para todo mundo. Isso neste ano, ainda?
É porque está em pauta a reforma da Previdência e o Pacto Federativo. Mas existem coisas que vão ser discutidas paralelas a isso. Para encerrar agora de verdade, eu brinquei do carnaval porque o presidente do Senado, ele é frequentador do Macapá Folia, né? Agora Ou não foi esse ano? Não foi esse ano, eu fui para a banda. Ah, foi para a banda, que é o bloco. É um bloco, é o maior bloco de sujo do norte, 170 mil pessoas. Olha É uma lá, tradição, Macapá, olha lá. é uma tradição do meu Amapá, todo mundo vai para a banda. Foi reconhecido ou foi fantasiado? 54 Foi reconhecido. Foi? Fui de Davi. Foi de Davi mesmo? Da minha própria pessoa. O senhor, como frequentador de bloco e admirador do carnaval, maior festa popular, como o senhor viu a declaração do presidente Bolsonaro nas redes sociais sobre o bloco de carnaval ali? Eu acompanhei, eu estava na Amapá e acompanhei a postagem do presidente. O que é que eu falei? E o que é que eu penso sobre isso? É aquilo que eu falei para você. Eu acho que na posição de presidente do Brasil, eu estando presidente do Senado, existem coisas que a gente tem que ter cautela. O que causou constrangimento é o presidente de um país como o Brasil colocar aquilo ali. Constrangimento internacional, inclusive. Aquilo não é o que acontece em todos os blocos. Pode acontecer? Pode acontecer, está lá na filmagem. Mas as pessoas vão para o carnaval para se divertir, para brincar. É um momento de felicidade, de alegria, de diversão, que está assegurado na Constituição para os brasileiros. Agora, claro que existem excessos dos dois lados. Excesso de quem está brincando e muitas das vezes fazendo coisa que na cabeça dele poderia fazer, mas que acaba afrontando os outros. E o presidente colocar aquele post foi num momento de carnaval onde está todo mundo se divertindo, acabou causando esse alvoroço todo. Mas ele colocou, a rede social é dele, como eu respondo pela minha, ele tem que responder pela dele. Presidente, muito obrigada pelo seu tempo, pela disposição em mostrar a casa pra gente, pela entrevista. Obrigado, André. Seja bem-vinda.